Assim que eu conheci ele, eu pensei, cara, é minha alma gêmea. Sabe aquela pessoa que você conhece, se apaixona e fala, a gente dá muito certo em tudo. Em 6 meses, gente, de relacionamento, esse homem me pediu em casamento. Eu, trouxa demais, aceitei. E a gente tava naquele love, não sei o que, começo de relacionamento, jurando que a gente ia casar, que a gente ia ter filhos, que a gente ia morar junto, que ia ter a vida a dois maravilhosa. Assim que a gente decidiu que ia casar, né, que eu aceitei casar com ele, nós falamos que a gente tinha 3 meses, a gente brincou assim, que a gente tinha uma meta, que em 3 meses a gente ia se casar. Ok, teve um dia que eu cheguei nele e falei assim, amor, eu não quero ter maquiadora no meu casamento, porque eu tive péssimas experiências com maquiadoras na minha vida, gente. Então eu peguei e falei pra ele, amor, no dia do meu casamento, do nosso casamento, eu quero me maquiar sozinha. E ele falou, claro, vamos comprar umas maquiagens pra você se maquiar no dia do casamento. Nós fomos até o shopping, eu fui na Sephora, comprei algumas maquiagens, comprei algumas coisas pra cabelo, passei numa loja de acessórios, comprei um colar pra me usar no dia, tudo lindo, tudo maravilhoso. Nós tiramos uma tarde pra fazer isso. E quando a gente foi embora, encerramos as compras, já era quase a noite. E eu me lembrei que eu não tinha comprado ração pros meus cachorros. Ah, eu esqueci de falar, mas eu sou apaixonada por cachorros. Eu sempre fui aquela que eu não podia ver um cachorro doente na rua que eu queria enfiar pra dentro de casa. Nessa época eu tinha 8 cachorros. Eu tinha 8 cachorros, todos adotados. E eu lembrei que eu tinha esquecido de comprar ração pra eles. E eu tinha que ter comprado ração pra eles. E eu pensei, cara, eles precisam comer pelo menos hoje, tipo, comer a janta, né, comer a ração da noite. Aí amanhã cedo, antes de eu ir pro serviço, eu dou um jeito de passar no veterinário e comprar a ração deles específica. Porque o que acontece? A ração deles eu comprava num pet shop específico, porque nesse pet shop específico eu conhecia o dono, porque eu era muito amiga da filha dele, e ele fazia pra mim mais barato, pra me conhecer, pra saber que eu ajudava os cachorros da rua, que eu sou apaixonada por cachorro, que eu sempre comprava em grande quantidade. E aí, só que ia ficar muito contramão, ia ficar muito longe pro meu marido, meu quase marido, me levar lá pra comprar nesse lugar específico, e também não ia dar tempo, porque igual eu falei, já tava quase anoitecendo, até que a gente chegava lá, como era longe, ia ter fechado. E eu pensei o seguinte, eu vou para em qualquer lugar, eu compro qualquer ração, só pra eles poderem comer hoje, e amanhã cedo, antes de sair pra trabalhar, eu vou lá correndo, compro a ração e deixo em casa, beleza? Vocês entenderam, né, Arthur? Eu peguei e falei pra ele, olha, se ele puder, meu bem, no meio do caminho, a gente para em qualquer pet shop, qualquer mercado, qualquer coisa que ainda esteja aberto, e a gente compra, eu vou pegar pra mim comprar a ração pros meus cachorrinhos, e rapidinho, só pra eles comerem hoje à noite, só pra poder passar a noite, porque eu esqueci de comprar. E ele falou, tudo bem. E aí a gente tava indo embora, e aí o primeiro pet shop que eu vi, eu pedi pra ele parar o carro, desci do carro, o cara tava, gente, eu lembro, o cara tava quase fechando o pet shop, aquelas portas tipo de mola, e ele tava já puxando pra fechar. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, deixa eu comprar só um pouquinho de ração, porque eu preciso muito. E ele falou, não, tudo bem, entrou, gente. Eu fui escolher qualquer ração, peguei a ração mais baratinha que tinha. Falei, moço, o senhor pega 10 reais de ração pra mim? Sim, gente, eu quero comprar 10 reais de ração, realmente, só pra eles passarem a noite. Fui, ele pegou a ração, pesou. Quando eu fui pagar, gente, que lugar é esse também, né? Puta que não aceitava cartão. E eu só estava com o meu cartão. E eu peguei e falei, nossa, o senhor não passa cartão? Ele falou, não passa cartão. Eu falei, não, parei. Aí eu fui até o carro, dei umas batidinhas no vidro e falei, meu bem, o cara, ele não passa cartão. Você tem uma nota de 10 pra me dar, pra mim poder pagar a ração? E aí ele pegou e falou assim, nossa, mais 10 reais de ração pra cachorro? E aí na minha cabeça ingênua, de apaixonada, ele tava falando, nossa, só isso de ração? E eu ainda brinquei e falei, não, eu tô comprando só pra agora mesmo, amanhã eu vou comprar que eles costumam comer. Aí ele falou, não, eu tô dizendo assim, tudo isso de ração pra cachorro, você vai gastar 10 reais do seu dinheiro com um cachorro, com um bicho? Oi? Com bicho? Você tá falando que meus filhos são bicho? Assim, são, mas bicho? O jeito que ele falou, bicho, vai gastar 10 reais com um bicho. Aí eu fiquei meio assim... Falei, meu bem, o cara já pesou a ração, já colocou na sacola pra mim, ele só tá esperando eu pagar pra ele poder fechar aqui. Você não tem uma nota de 10 pra poder, nem que seja pra me emprestar, a hora que a gente chegar lá em casa eu te pago, porque aqui comigo só tem um cartão. E ele falou, não, eu não vou gastar 10 reais com o bicho. E eu ainda expliquei de novo, eu falei, não, você não tá gastando 10 reais do seu dinheiro com o bicho, a gente chega lá, eu vou te dar os seus 10 reais, você pode ficar tranquilo, eu te dou 20 reais se você quiser. É só pra mim poder comprar aqui, eu tô sem nada. E, gente, ele não quis me dar os 10 reais. Ele tinha, não só 10, ele tinha muito mais na carteira dele. E ele não quis me dar 10 reais porque ele falou que eu era muito bestinha de ficar gastando dinheiro com um cachorro vira-lata. Quando ele falou isso, gente, eu com essa cara aqui, gente, eu fiquei azul. Eu entrei lá dentro, falei, moço, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou poder levar a ração porque eu não tenho 10 reais. Eu entrei dentro do carro, gente, com o olho cheio de lágrimas. Eu não falei uma palavra até chegar na minha casa. E ele fingindo que tava tudo bem, como se ele não tivesse acabado de me negar 10 reais. Eu cheguei na minha casa, eu desci do carro. E assim que eu, entrei, que eu fechei a porta, eu escorei na geladeira. Eu fui escorregando, assim, na geladeira e chorando. Chorando. E sabe quem que ficou em volta de mim? Me lambendo e passando as patas em mim? Meus cachorros, enquanto eu chorava, enquanto eu me acabava de chorar.
Aí eu peguei, parei de chorar, levantei, peguei um pacote de frango que tinha no congelador. Graças a Deus eu tinha esse pacote de frango, eu descongelei e dei uns pedaços pra cada cachorro e eles comeram. Passaram a noite bem, barriguinha cheia, porque eu dei esse frango pra eles. Mas se dependesse deles, os meus cachorros iam dormir com fome. Eu fiquei a tarde inteira fora, eu ia chegar e ia deixar os meus cachorros posar com fome até no outro dia pra eu poder sair pra comprar, porque o garoto não quis me dar 10 reais pra mim colocar um pouquinho de ração pra cada cachorro. Vocês entenderam? Um pouquinho, gente. Um pouquinho, porque eu peguei da ração mais vagabunda. Meus cachorros não comem ração vagabunda. Era só pra eles dormir bem. Gente, eu sei que eu dormi e eu pensava o tempo todo assim, cara, como eu fui boba. 6 meses não é tempo de você conhecer uma pessoa o suficiente pra você querer casar com ela. Se ele não quis, agora, começo de relacionamento, aquela paixão, ele vai casar, ele não quis me dar 10 reais pra comprar a ração pros meus cachorrinhos, que era tudo pra mim. Como que vai ser quando a gente casar? Ele vai judiar dos meus cachorros. E eu comecei a entrar em pânico, comecei a ter crise de ansiedade, em pensar que aquele cara poderia fazer mal pros meus cachorros, cara. Gente, não deu outra. No outro dia, eu não consegui nem dormir direito. No outro dia, quando foi 5 horas da manhã, eu acordei bem antes, porque eu dormi perturbadíssima, eu tive uma péssima noite de sono. Esse cara me tirou o sono. Eu liguei pra ele, eu acordei ele e eu falei que a gente não poderia prosseguir com o relacionamento, não poderia se casar, porque a gente pensava diferente. Eu não citei a questão do cachorro. Gente, foi uma ligação assim, não chegou a completar 1 minuto. Ele só atendeu, falou, oi, tudo bem, me dormindo. Eu falei assim, olha, a gente não pode se casar, esse relacionamento não pode continuar, porque a gente não pensa igual, nós não temos o mesmo pensamento. Ele ficou tipo, eu falei, não, é só isso, a gente não vai se casar e o relacionamento se encerra por quê? Ele chegou a me mandar mensagem e eu nunca respondi essas mensagens. Eu simplesmente sumi. Simplesmente sumi. Ele não veio atrás de mim. E depois dessas mensagens, ele também não veio correr mais atrás de mim. E vou falar pra vocês, hoje eu me orgulho muito disso que eu fiz. E eu acho que é uma das maiores alegrias da minha vida. É uma situação que eu tenho muito orgulho de eu ter sido firme e falar, eu não vou conversar com você. Eu poderia ter ignorado e casado com ele, eu não teria feito algo com os meus cachorros. Não sei se eu tinha que gente, 10 reais. Nossa, me deu até preguiça essa história, 10 reais.